Olá, meu nome é Alexandre Neves. Vamos começar o nosso curso de computação gráfica. Primeiramente tratando da parte do processamento de imagens. Lembrando que essa parte teórica vai ser utilizado o Python e o OpenCV na biblioteca específica da parte de visão computacional e também que envolve a parte de processamento de imagens. Então, tratando aqui da nossa parte de processamento de imagens, os principais motivos aí para poder estudar isso daí está relacionados ao que? A cor sendo um descritor muito poderoso na identificação dos objetos, principalmente quando você tem diferenciações que você precisa fazer, né? Então ela sempre vai ser destacada pela cor. E enquanto o olho humano consegue distinguir pouco mais de 30 níveis de cinza, os sensores conseguem distinguir mais de mil cores diferentes. Então isso aí faz com que o reconhecimento de padrões e a extração de características um objetivo fundamental para o estudo da área de processamento de imagens dentro de computação gráfica. Então as áreas correlacionadas são a área de computação gráfica, que envolve parte de processamento de imagens, a análise dessas imagens e partir para a área de visão computacional. Então todas elas são áreas correlatas no que envolve o estudo, né? O estudo e o processamento das imagens dentro de computação gráfica. Então, o que vem a ser o processamento de imagens, né? São técnicas de transformações de imagens descritas na forma de uma matriz de pixels, com o objetivo de melhorar as características visuais, como relação a contraste, foco, redução de ruído, aquelas imagens que são manchadas, né? Eliminar distorções para poder ter uma melhor identificação, buscar extrair os elementos de interesse, ou até mesmo fazer uma transformação da imagem criando efeitos visuais, utilizando a parte de computação. Então, falando das matrizes de pixels, nós podemos observar essa figura, onde ela traz ali 4 cores, e ela vai estar localizado dentro dessa matriz, que a gente tem ali uma visão tridimensional, onde nós vamos ter 3 camadas. Essas camadas vão ser definidas pelo vermelho, verde e azul, dentro de uma escala que vai variar de 0 até 255. Então, por exemplo, esse caso aqui, onde nós temos 255 no máximo para o verde e 255 no máximo para o azul. Essa outra escala aqui, onde tem o ciano, o magenta, magenta, podemos ver que ela tem 255 na escala de vermelho, 255 na escala de azul. O amarelo ali tem 255 na escala de vermelho, 255 na escala de verde. Lembrando que as cores primárias nessa escala, que a gente vai aprofundar um pouco mais, as cores primárias são o vermelho, o verde e o azul, tá? Onde não existe aí nas matrizes, né? Onde o valor é 0 em cada uma dessas matrizes, nós podemos verificar que o resultado da cor é preto para o pixel, né? Enquanto que quando você tiver o valor máximo 255, nós vamos chegar no valor que é o branco. Então o valor mínimo, que seria 0 em todos os canais de cores, sempre vai ser correspondente ao preto, enquanto que o 255 em todos os canais vai ser correspondente ao branco. Para exemplificar melhor isso daí, nós temos aqui, ó, um pixel tomado no ponto aqui dessa foto, onde ele mostra os valores matriciais correspondentes a essa região. Então, aqui nós temos uma matriz que ela vai ter ali 6 linhas por 6 colunas e caracteriza cada um desses valores, vai caracterizar a quantidade referente a cada canal. Quando nós fizermos a conversão para uma escala de cinza, a matriz ela se torna unidimensional. Então ela passa a ter o que? Apenas um valor. Então esses 3 valores eles vão ser transformados em um valor dentro da escala de cinza. Que isso a gente vai aprofundar melhor e também vai fazer utilizando o Python. Como exemplo, né,
ali da aplicação, nós temos aqui a expansão de contraste, onde nós tínhamos uma foto onde o contraste era muito baixo. Foi aplicado ali um processamento nessa imagem para poder fazer a correção desse contraste. Nós temos a correção de foco. Observa que aqui é uma imagem que ela tem um foco muito baixo, precisaríamos melhorar isso daí. Então foi feito também uma aplicação de um filtro para poder melhorar esse foco. Esse aqui é um outro exemplo, um exemplo de correção de movimento para uma determinada imagem. Também foi a aplicação do processamento para poder fazer essa melhoria em termos de correção de movimento. Correção de iluminação. Observa que aqui eu tinha uma iluminação bem ruim, né? Então foi feita ali essa correção de iluminação para poder chegar na melhor condição ou numa condição melhorada da imagem. Eliminar ruídos. Observa que aqui a gente tem vários pontos ali ao longo da imagem que são correspondentes a ruídos. E esses ruídos a gente pode fazer eliminação chegando numa melhoria para isso daí. Exemplo de uso de filtros, por exemplo, realçar, né? Usar o realce, um filtro para realçar. Observa que aqui a gente tem uma imagem da Lua. Quando a gente aplica um filtro para fazer realce, tem uma melhora significativa com relação à imagem. Então aqui estão alguns exemplos aí do que são utilizadas, né, e aplicadas essa parte de processamento de imagens dentro de computação gráfica. Aqui algumas outras aplicações, por exemplo, identificação de pássaros no controle de poluição ambiental. Tem ali uma imagem, é aplicado ali um determinado filtro para poder fazer a melhoria e essa identificação dos pássaros. Observa que aqui foi um trabalho realizado, se não me engano, pela Embrapa, para poder fazer pela Embrapa ou pelo IBAMA, eu não tenho certeza, para poder fazer essa análise aí na identificação dos pássaros para o controle da poluição. Um exemplo aqui na área médica, segmentação de um tumor em uma mamografia, como que ela é feita. Nós temos a imagem aqui gerada na mamografia, como é feita a segmentação utilizando a parte de processamento de imagens. Observa que aqui a gente consegue deixar ele destacado, né, dentro da foto. Uma aplicação, essa aqui sim foi feita dentro da Embrapa, que foi o que? A identificação da ferrugem da cana-de-açúcar, ali numa plantação, onde foi feito um trabalho de verificação para poder segmentar e utilizou a parte de processamento de imagens bem específico com relação a isso. Recuperar conteúdos em grandes bancos de dados de imagem. Então, tomografia, ressonância magnética, radiografia. Muitas vezes ela pode ter alguns problemas com relação ao uso, né? Ao tempo que acaba se passando. Então, a parte de processamento de imagens ela pode também utilizar isso daí, através do que? Através desse conteúdo que é gerado nesses grandes bancos de dados das imagens. Aqui tem aquelas outras aplicações, que é exatamente o que diz a respeito da radiografia, né? Quando você vai fazer um diagnóstico utilizando a radiografia, é uma aplicação bem específica da parte de processamento de imagens. Usar dentro da tomografia também, né? A gente vê bastante a aplicação disso daí, e também na parte de ressonância magnética. E o que eu estava dizendo com relação ao pixel, né? Cada elemento de uma imagem digital é chamado de pixel, que é a abreviação de Picture Element, e tem uma localização e um ou mais valores associados a ele, que foi o que nós vimos naquelas matrizes. Então, para a gente poder definir os pixels, a gente pode dizer que é a menor unidade dentro de uma imagem. Então, são minúsculos pontos que a gente consegue observar em determinada condição, que ele vai conseguir formar essa imagem. Vamos pegar aqui um exemplo, onde uma foto que tem 800 por 600 pixels, ela quer dizer que ela vai ter 800 pixels de largura por 600 de altura. Então, nessa multiplicação que vai existir aqui na quantidade desses pixels, a gente vai chegar num valor de 480 mil pixels, quer dizer, 480 mil pontos. Então, nesse exemplo aqui, se a gente pegar a orelha desse animal que nós temos aqui
na figura, a gente vai observar o que? Um ponto bem na ponta da orelha dele, que a gente pode classificar como sendo um pixel, e ali a gente tem um valor dentro de cada um dos canais que nós falamos anteriormente. Isso vai de encontro também ao que? Vai de encontro ao tamanho da imagem. Então, o tamanho da imagem ele sempre vai ser relacionado à quantidade de linhas e colunas. Então, seriam a quantidade de pixels que vão estar envolvidos aí para poder caracterizar essa imagem. O exemplo que a gente tem aqui é um exemplo do caso o pixel 2.8, onde ele refere-se à linha 2 e a terceira coluna, que seria a linha 8, a coluna 8. Se a gente observar aqui, ó, linha 2, coluna 8, a gente vai chegar num valor de 50. Isso aqui está na escala de cinza. Então, o pixel que tiver mais à esquerda, ele vai estar na posição de origem, seria a posição 00. À medida que você caminha com relação às colunas, você aumenta a parte da coordenada que envolve a coluna, e à medida que você caminha na linha, você vai caminhar ao longo da quantidade de linhas na vertical. Então, se a gente tiver uma imagem com 300 de largura, 300 de altura, né, ou 200 pixels de altura, 200 linhas, nós vamos poder observar o que? Nós vamos observar aqui que seria uma posição 199 e 299, o pixel sendo mais à direita e está logo abaixo da imagem. No Python, a gente pode observar isso daí usando essa codificação, né? Então, se a gente quer saber o valor da altura, a gente vai entrar com esse código, né? O imagem.shape vai dentro de colchetes, que seria a representação matricial da altura. Enquanto que na largura nós vamos ter ali o índice 1. Isso daqui é tirado da biblioteca OpenCV, que é a biblioteca que nós vamos utilizar para poder fazer a análise das imagens. Observa que aqui ele traz como sendo uma matriz. Então nessa matriz ele vai trazer esse primeiro colchete referente à linha, o segundo colchete referente à coluna, e o restante dos valores vão ser os valores na escala de vermelho, verde e azul. Tá? É que no OpenCV ele trabalha diferente. Nós vamos ver logo adiante. Tá? Então aqui a gente pode observar a transformação que existe, né, do que era a imagem colorida, aplicando ali uma conversão para a escala de cinza. Então a gente vai começar também a trabalhar em cima disso. O modelo aditivo que é utilizado, que é um modelo chamado de aditivo com relação à luz, ele faz a junção das três cores, como eu já falei anteriormente, né? O verde, vermelho e azul, e na adição dessas cores, quando você fizer a adição dessas cores, você vai chegar em valores correspondentes a cada um deles naquela opção vinda da matriz. O modelo mais utilizado aí para armazenar seria o RGB, né? Por isso que a gente chama de espaço RGB, que ele tem os canais vermelho, verde e azul, e esses canais eles são chamados de cores primárias de luz para esse tipo de espaço. Então ele é um modelo aditivo, né, que você consegue fazer a junção dessas três cores para poder criar novas cores. Ele tem uma semelhança muito grande em relação ao funcionamento com o olho humano. E ele é muito utilizado em monitores e scanners principalmente. Então, os zonas claras têm elevadas concentrações de tinta, por isso que a gente vê a escala chegando no máximo em 255 para cada um dos três canais. Nós vamos ter uma cor branca, enquanto que na mais baixa concentração de tinta nós temos a cor preta. Aqui nós temos o cubo, chamado de cubo RGB, né? Onde nós podemos observar que a partir deste ponto tem um crescimento em cada uma das direções. Então, um crescimento em relação ao azul, em relação ao verde e em relação ao vermelho. Se a gente toma um ponto desse em relação a esse cubo, né, ele vai variar sempre do que? De 0 até 255 em cada uma das dimensões. Então são três matrizes, né, uma para cada cor.
que vai variar de 0 a 255, onde o 0 sempre vai ser a cor mais escura, no caso o preto, e 255 a cor mais clara, que seria o branco. Aqui tem um exemplo que ele pegou 83 de vermelho, 150 de verde e 60 de azul. Chegou nessa cor referente a esse ponto. Uma imagem que tem ali três matrizes, né, usando o sistema RGB, cada pixel vai ser composto dessas 3 componentes, com 8 bits cada, o que vai gerar 256 combinações por cor. Chegando nessa condição, se a gente fizer 256 elevado à terceira potência, nós vamos chegar a aproximadamente 16,7 milhões de cores dentro da escala, dentro do espaço RGB. Aqui peguei uma planilha no Excel e fui trabalhando com os valores referentes ao RGB. Então aqui cada um dos tons que nós temos aqui é um valor referente na escala, por exemplo, do vermelho. Aqui um valor correspondente na escala do verde e aqui um correspondente na escala do azul. Aqui tem uma tabela bem básica mostrando alguns dos valores referentes a cada uma dessas cores. E exatamente naquela condição, chegando aos 16,7 milhões de cores. No Python, especificamente lá no OpenCV, o que é utilizado é o BGR. Então, se você quiser fazer uma utilização, né, dentro do OpenCV, a matriz que nós vamos trabalhar sempre vai ser o azul primeiro, o verde em seguida e o vermelho depois. Como eu tinha citado, né, pegando aqui o exemplo do Excel, a gente vai aqui nessa área de preenchimento. Nessa área de preenchimento, por exemplo, vamos pegar o vermelho. Quando você seleciona essa cor, ao você clicar aqui em mais cores, buscar o personalizar, ele vai te dar o valor em RGB. Então, por exemplo, 255. Para essa cor específica em vermelho, vai ter 0 para verde e 0 para azul. Se você traz, por exemplo, esse cara aqui, diminuindo o valor correspondente àquela quantidade de vermelho, por exemplo, eu vou diminuir isso aqui em 20 pontos, por exemplo. Então eu vou chegar em 235. A gente vai poder observar que ele vai ficando uma tonalidade um pouco maior. Então aqui nós temos o 255, e enquanto que aqui nós temos o 235. Vamos pegar um outro caso, vamos diminuir mais um pouquinho, só para a gente poder exemplificar essa condição. Novamente eu vou pegar aqui, fazer uma alteração, vou diminuir aqui para 200. Vai perceber que ele vai ficando mais escuro, a gente está diminuindo a tonalidade com relação ao vermelho. Então aqui nós temos uma escala com valor de 200. E observa que ele vai ficando cada vez mais escuro. Se você pegar aqui, por exemplo, pegar um valor e diminuir esse valor aqui de 200, vamos colocar lá para 50, observa que ele vai se aproximando cada vez mais do preto. E se você traz aqui sempre no maior valor, é onde vai ter a maior incidência de luz. Por isso que a gente fala que a escala ela varia sempre de 0 a 255, sendo o 0 a ausência total, né, que vai ser o preto, e o 255 o valor correspondente ao vermelho. Agora, na junção, se a gente pegar aqui e fazer a mesma coisa para os 3 casos, ó, pegando esse cara, eu vou copiar ele aqui para essas 2 linhas correspondentes. Vou trazer aqui, ó, vou copiar para essas outras 2 linhas correspondentes. Aqui eu vou alterar e vou criar uma escala de azul. Nessa escala de azul eu vou vir aqui e fazer a alteração. Observa que ele está trazendo o valor de... Eu vou mudar aqui para 255. Se eu alterar isso aqui, trazendo para 235 aqui, a gente vai observar que ele vai ficar mais escuro, né? Então vou diminuir ali 20 pontos, igual eu fiz para o vermelho. Então, ele já ficou um pouco mais escuro. Se eu trouxer aqui, por exemplo, para 200, né, ele já também escureceu um pouco mais. Então isso aqui vale para as 3. O verde, vamos pegar o verde aqui, seria o padrão 255 do verde. Deixa eu zerar essa parte, colocar 255 de verde, seria esse padrão. Nesse caso aqui, pegar o padrão para 235 e
o último padrão aqui, que vai ser o de 200 mais na escala do verde. Então ele vai aumentando, vai ficando cada vez mais escuro em relação a isso. Quando a gente observa esse cara aqui, da forma como ele está sendo disposta, pode ver que ele está no máximo 255, 255, 255, e ele é o branco. Quando você colocar 0, 0 e 0, ele é o preto. Então isso aqui fica bem caracterizado, é uma forma bem fácil para você poder entender como funciona isso daí. Uma outra ferramenta legal aqui para poder entender também seria o Adobe Color. Então no Adobe Color você pode ver aqui as cores a partir do que? A partir de uma escala que é uma escala hexadecimal formada aqui em cima. Porém nós temos a escala aqui, ó, que seria a escala RGB. Então máximo de vermelho, máximo de verde e máximo de azul. Vai gerar o que? Vai gerar o branco. Se você faz alteração aqui, você vai ter vários tons em relação ao azul. Então ele mostra exatamente dentro desse círculo como funciona cada uma das condições referentes à cor, tá? Então aqui ele tem um exemplo bacana que você pode trabalhar com cores análogas, monocromáticas. Você pode personalizar. É uma coisa, é um site bem bacana que seria o adobecolor.com. E você consegue entender exatamente como funciona o uso dessas ferramentas, dessa barra de ferramentas que nós temos aqui embaixo com relação às cores. Então aí está o cubo, né? Em cada uma das dimensões, vermelho, azul e verde, sendo que esse ponto extremo aqui dessa lesta do cubo vai ser o correspondente em branco e o da origem vai ser o correspondente em preto. Então ele vai variar sempre na diagonal. Aqui, exatamente é isso que eu acabei de dizer. Aqui ao longo dessa linha seria a escala de cinza. Então quando a gente faz a transformação, a gente trabalha ao longo da linha, dessa diagonal aqui, que seria correspondente à escala de cinza. Então esse espaço de cores, ele é sempre identificado através desse cubo, onde as cores primárias, que seriam verde, vermelho e azul, vão gerar as secundárias, que seria o ciano, o magenta e o amarelo. Então o preto está localizado na origem e o branco está localizado na extremidade oposta desse cubo. E é ela que vai dar para nós a escala de cinza. Então aqui estão as matrizes geradas para cada uma das componentes, né? Componente azul, componente verde, componente vermelho. Então elas vão gerar 3 valores. Cada um desses 3 valores vão estar relacionados ao que? A linha e a coluna especificamente para cada um desses pontos, cada um desses pixels. Então a imagem RGB possui 8 bits, então ela é dita de 24 porque nós temos 3 matrizes para cada um dessas cores. E sendo uma imagem de 8 bits, vai gerar aquelas 16,7 milhões de cores diferentes. Então aqui tem uma foto, uma imagem, né, usando o canal RGB. Então aqui ela está colorida. Quando é feito o uso da separação dos canais, a gente observa o vermelho aqui, nesse cara, está menor, né? Então ele está mais próximo ali do branco. Aqui ele está ficando mais escuro, porque ele está usando a separação do verde. Observa que o verde está ficando mais claro. E aqui não tem uma quantidade grande de azul. Então aqui a gente não consegue identificar, justamente que ela acaba ficando o quê? Acaba ficando mais escuro. E lá no Python, né, no OpenCV, foi aquilo que eu falei. A primeira vai ser correspondente sempre ao azul, a segunda o verde e a terceira a vermelha. No espaço HSV é um pouquinho diferente, porque ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar com a matiz, que seria um canal referente a imagem envolvendo a forma como essa cor está relacionada à iluminação. Então ela vai estar relacionada com matiz, saturação e um valor, tá? Isso daí a gente pode observar nesse cone que a matriz vai se referir à própria cor. Então ela está sempre direcionada ao comprimento da onda dessa luz. A saturação é a quantidade de cor que ela consegue ser diluída na luz branca.
enquanto que a cromaticidade é a informação da matriz e saturação tomadas de forma em conjunto. Então aqui nós temos um correndo, né, do valor máximo, que seria o branco, para o valor mínimo, que seria o zero. Nós temos ali a condição para cada um dos valores correspondentes a esse espaço. Então aqui ele é formado através desse hexágono, aqui é uma base hexagonal, né, onde o ponto superior aqui do sólido que é gerado seria o branco e o ponto inferior seria o preto. Cada um ali tem os ângulos correspondentes. Então o 0 graus está correspondente ao vermelho, o verde seria 120 graus e o azul 240 graus. E cada um deles vai representar o que? Vai representar exatamente o que eu falei, né? A matiz, a saturação e o valor correspondente. Então, ainda falando sobre o espaço HSV, a gente vai pensar no seguinte. Aqui nós temos nesse hexágono, na parte superior, os valores correspondentes à matriz. Então a matriz seria o que? Seria a cor. Então ela vai começar aqui do vermelho, vai passar aqui ao longo dessa linha pelo laranja, de acordo com o ângulo que for dado aqui, chega no amarelo, passa pelo verde, entre o amarelo e o verde tem aqui uma escala correspondente. Depois do verde ele vai vir aqui ao longo aqui tem o azul. Nesse meio do caminho aqui nós temos o ciano. Do azul até chegar no magenta tem a cor púrpura, que seria um lilás, né, ao longo aqui, ó, um lilás, até voltar novamente ao vermelho. A saturação, ela vai ser a quantidade, né, que está misturada ali na cor branca. Então, quando ela tiver saturação máxima, né, é quanto ali consegue diluir essa luz dentro da luz branca. Então aqui eu coloco, né, ela vai ser inversamente proporcional. A cor pura tem saturação máxima, e quanto mais branca for adicionada, né, essa saturação vai diminuindo. Então a gente pode falar que a saturação ela está onde? Ela está nesse eixo aqui, ó. Então ela vai caminhar ao longo desse eixo aqui, ó. E a intensidade ela vai estar relacionada à refletância, né, os níveis de tom de cinza. Então aqui vai estar ao longo desse eixo, vai estar essa intensidade, que seria o valor, por isso que vem o HSV, né, o value. Então aqui ela começa com 0 até atingir o máximo aqui, que seria o branco, que é o 1. Então a escala aqui é a escala um pouco diferente, porque ela trata as cores em relação ao ângulo, e da escala envolvendo branco e preto, ela vai ter uma variação aqui de 0 até 1. Mesma coisa a gente pode observar por aqui, né, que o H vai estar sendo expresso ali pelo ângulo, como eu já havia falado anteriormente. O S vai ser a pureza da cor, né, é medida pela distância do eixo. Quanto maior a distância, mais saturada é a cor e menos luz branca está sendo misturada a ela. Então a gente pensa exatamente aqui no caminho que ele faz ao longo do eixo. E o valor, que ela vai ser medida ali partindo do 0, vai ser o preto, e 1, que vai ser o branco. Olhando aqui a mesma imagem que foi feita ali para o RGB, só que agora usando os canais HSV. Então aqui eu tenho a foto colorida, aqui tenho as quantidades envolvendo as cores no canal de matiz, aqui em termos de saturação e aqui em termos de intensidade. Então com isso a gente consegue fechar essa primeira aula, que está relacionada à parte do conhecimento básico das imagens, e já podemos partir para a programação em Python, de como fazer a leitura da imagem, sempre utilizando a biblioteca OpenCV. Então vai ser a abertura da imagem, a parte relativa ao tamanho, né, dimensionamento da imagem com relação à sua largura, à sua altura, a separação de canais, ver a separação dos canais RGB, dos canais HSV, e também como criar a escala de cinza.